Análise da fantasia de J.R.R. Tolkien e a fé cristã. Eu sou o Luciano e esta é a nossa série sobre a Terra-média e a sua correlação com o cristianismo, certo? Antes de nós começarmos, o assunto de hoje vai ser uma comparação mais precisa entre Melkor e a figura de Lúcifer ou Satanás dentro do cristianismo. Eu acho que vai ser uma aula muito boa. Se eu fosse você, ficaria até o final, certo? Mas antes, eu preciso dar algumas justificativas. A primeira, eu tinha falado para vocês que o ideal da série seria uma vez a 15 dias, uma vez a cada 15 dias, mas eu não estou conseguindo manter uma vez a cada 15 dias, certo? Eu estou passando por algumas mudanças, tanto no meu outro trabalho, quanto na minha vida pessoal, certo? E eu não estou conseguindo manter a frequência, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para você, ouvinte ou espectador, seja lá qual for, por qual plataforma você esteja ouvindo. E, ultimamente, o que eu estou conseguindo manter é o Teatro das Ideias, que é a nossa plataforma de ensino, formação em filosofia, arte, cultura. Certo? Como as pessoas estão pagando lá, eu tenho que dar uma urgência maior para lá, certo? Mas é um período temporário. Pretendo voltar com uma certa regularidade. Este é o aviso que eu queria dar para vocês. Tá certo, meus amigos? Então, vamos lá. Vamos para a aula de hoje sobre Silmarillion, Tolkien e a fé cristã. Certo? Estou usando aqui também esses slides, por favor, dê um feedback, caso você esteja vendo no YouTube, caso você não esteja vendo no YouTube, caso seja no Spotify, então não tem problema, certo? É só para a coisa ficar melhor enquanto nós estamos falando, certo? Então, o meu core, eu queria dividir o ponto dele em 3 sessões. Em primeiro lugar, a sua origem, que nós já falamos, mas eu quero retomar, a sua queda e a sua influência. Isso é muito importante. Então, o meu core, ele era o mais poderoso dos Valar, certo? Que vamos dizer assim que foram as primeiras e mais poderosas criaturas que Eru, que é o nome do deus da Terra-média, ali do Senhor dos Anéis, criou, certo? E o Melkor, ele não somente ele era o mais poderoso, como também ele era o mais belo e o que tinha mais habilidades. Então, em primeiro lugar, nós já vemos aí uma certa semelhança com a figura do diabo na revelação cristã, certo? Que dos anjos, ele era o mais belo e o mais poderoso, certo? O que tinha mais dons, por assim dizer. Nós já vemos essa semelhança muito importante. E é uma coisa muito interessante, porque nas mitologias, no geral, nós não vemos isso, tá? Nós vemos que o bem e o mal são entidades que foram criadas de maneira autônomas, certo? Existe o bem aqui, o seu Deus do bem, e existe o mal e o seu Deus do mal, certo? Eu acho que a grande diferença do cristianismo para todas essas histórias sobre o mal é que o mal, ele não é uma entidade autônoma do bem. Não, o mal, ele é uma perversão, ele é uma corrupção do bem. Porque no cristianismo, parte-se da ideia de que tudo que Deus criou é bom, certo? Absolutamente bom. Se o mal, ele existe, o mal, ele deve vir dessa bondade, então. Ou seja, o mal, ele é uma corrupção do bem. Eu estava lendo Fulton Sheen, este livro aqui eu quero mostrar para vocês, que é o Três para Casar, do mesmo autor. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele parte do princípio que o ser humano ele foi criado para amar. Então, esse impulso inicial do ser humano para amar, ele só pode ser saciado com Deus, porque Deus é a fonte infinita do amor. Se nós queremos saciar o nosso amor com objetos ou pessoas que têm a sua finitude,
nós sempre iremos nos frustrar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem preencher todo o vazio, toda a busca que o amor quer, não é? A partir disso, o próprio Fulton Sheen, ele vai explicar muitos dos vícios das malignidades também como uma forma corrompida do amor, certo? Quando eu te odeio, porque você feriu algo que eu amo. Eu tenho inveja porque você possui algo que eu amo, não é? E eu não tenho. Então, você veja, até todos os sentimentos de vício, inveja, todos os sentimentos ruins, eles são uma forma corrompida do amor. Certo? Por quê? Porque Deus é amor, conforme está escrito pelo São João, o teólogo. Ele é chamado assim, o evangelista João, na tradição do catolicismo oriental e também na tradição da ortodoxia bizantina, não é? Apenas por curiosidade, ele é chamado de São João, o teólogo, porque além de ele ser um teólogo por excelência, como nós podemos averiguar os escritos dele na Bíblia, ele também tinha uma vida de oração, ele também tinha comunhão com Deus. O que acontece é que muitas vezes a gente gosta de ler, gosta de estudar, mas a gente não quer ter este relacionamento, o que é de fato um problema, certo? Mas voltando aqui ao Senhor dos Anéis e tirando um pouco dessa curiosidade. Então, a queda de Melkor é ocorrido da mesma maneira, ou pelo menos analogicamente, muito parecido com a queda de Satanás, né? A sua busca por poder e inveja o levaram à escuridão, corrompendo Arda. Então, só voltando aqui um pouquinho da história, vocês lembram então que quando Eru, o deus da Terra-média, ele cria os Valar, a primeira coisa que o Eru pede para eles é fazer uma canção, não é? E essa canção, ela vai representar a harmonia, ela vai representar a beleza do mundo. E o Melkor, ele era, dentre os exímios cantadores, o melhor de todos eles. Não o suficiente com isso, ele quis justamente fazer a sua própria canção, sair da harmonia, porque ele achava que poderia fazer uma canção melhor do que o próprio criador dele, certo? E por causa dessa rebelião, ele resolveu sair da presença da luz de Eru, até porque ele jamais iria aguentar aquilo na sua nova condição. Então, o mistério do mal, ele parte da ideia de que por que será que surgiu essa possibilidade de maldade? Se ele foi criado perfeito, se ele foi criado bom, por que surgiu essa possibilidade de maldade? Será que foi um defeito no software? Muitos podem dizer isso. É uma pergunta muito interessante e há uma série de respostas variadas sobre esse determinado assunto. Eu vou falar para vocês, eu não tenho uma resposta fixa que eu posso dizer com certeza é isso daqui. Mas o que eu entendo, que assim como Eru e Satanás, quando você cria alguém por amor, certo? E se você tem um amor a essa pessoa, você irá criá-la livre, podendo decidir quais são os seus atos. Porque o amor exige o livre-arbítrio. O que eu chamo de livre-arbítrio aqui? Olha, você pode escolher qualquer caminho que você deseja. Você pode ficar comigo ou você pode sair daqui. Correto? E veja, isso é uma coisa muito interessante e muito importante. É impossível você querer que alguém te ame se você força o outro a te amar. Não seria amor de verdade. Infelizmente, isso ocorre na nossa vida cotidiana. Quantas pessoas não amam um determinado sujeito por causa de dinheiro?
seja a mulher dele ou seja os amigos. Não é um amor de verdade, não é? Ou quantas mulheres amam um determinado cara porque ele oferece também dinheiro? Aí acontece alguma coisa na vida do cara, o cara quebra e elas vão embora. Ou seja, elas não o amavam por quem ele era, mas sim o que ele poderia oferecer, certo? Então, o amor, ele exige, acima de tudo, uma condição, que a pessoa seja livre para te amar também. O que é a caridade? Quando eu faço algo bom para uma pessoa, se eu exijo que aquela pessoa me retribua na mesma medida, aí já não é caridade mais. Aí já é negócios, networking, por assim dizer. Mas, se eu faço algo bom e a pessoa não me retribui, é o direito dela, porque o amor exige o livre-arbítrio. A pessoa pode te amar ou ela não pode te amar. Você veja como é a própria estrutura da realidade. Se você quer que alguém te ame, essa pessoa também ela deve ser livre. Isso é uma coisa muito interessante, porque a definição de inferno da Igreja Católica, conforme está escrito no Catecismo, é o quê? É a total ausência de Deus, certo? Então o inferno, ele é a separação total de Deus por escolha do homem ou da mulher. Correto? Então, alguém poderia até fazer essa pergunta? Não, mas bem que Deus poderia mudar uma chavinha na gente e aí nós iríamos obedecê-lo para sempre, não iríamos cometer nada de errado, não iríamos pecar, não iríamos ter nada. Mas, meu amigo, aí não seria amor? Concorda comigo? É justamente pelo fato de você ser livre, cada atitude pequena que você faz, cada esforço que você deve fazer para ter a atitude boa, mostra o seu amor para Deus. Porque você é livre, você está fazendo por escolha própria, certo? Talvez seja nossa, cara, tô com preguiça, mas hoje eu vou ter que precisar rezar, né? Nossa, cara, tá acontecendo tanta coisa aqui nesse final de semana, mas eu vou reservar um tempo para ir na igreja, não é? Ou para os nossos familiares, certo? Vai ser a primeira vez que meu filho vai apresentar um teatro, então vou ter que mudar os meus compromissos para poder vê-lo, para poder vê-lo. E que o amor é uma escolha, certo? É uma atitude. Então, quando você escolhe fazer isso, exercendo a sua própria liberdade, esse amor é um amor muito mais válido. Ou melhor, é o único amor, não é que é o amor mais válido. Diferentemente se você fosse um robô. Correto? Então, ah, o mal, ele é justamente essa decisão errada, essa decisão de não amar, correto? Essa decisão de eu vou fazer tudo o que eu quero, da maneira como eu quero. Só que a maneira como você quer pode corromper as outras pessoas e principalmente a si mesmo. Porque a própria inveja que Melkor começa a sentir acaba corrompendo. O que é corromper? Lembra da questão de corromper? Porque nós temos duas definições de corromper, ou temos mais, mas na nossa língua eu lembro de duas. Quando nós estamos falando de corrupção, principalmente na política, seria um desvio ou finalidade para a qual aquele dinheiro foi destinado. Mas a corrupção que nós estamos falando aqui é essa: destino ou finalidade para a qual você foi criado. Nós fomos criados para amar, porque Deus é amor e nós somos a imagem e semelhança dele, certo? Quando não amamos o objeto correto, o nosso amor
irá corromper, irá destruir da mesma maneira. O Melkor, não podendo criar nada, como relata o próprio Tolkien, ele começa o quê? A corromper as outras criaturas e também destruí-las, porque ele não tem o poder de criar do nada. Então, veja, olha que interessante. Nós, seres humanos, temos um poder de criar também, que é o poder da geração de filhos. Não é? Nós participamos em alguma medida, dizem os sábios, né, os grandes teólogos da cristandade, da criação, na geração de uma nova criança. Evidente que não é do nada, assim, até porque você tem compostos biológicos, químicos, que são necessários tanto do homem e da mulher. Porém, quando ocorre aquela fusão, física, e também, a partir dali, é fundido o próprio espírito da pessoa, naquele momento da concepção, né? É, de certa forma, uma participação, né, na criação divina. Coisas que nenhum dos anjos malignos conseguem fazer. O que eles podem fazer é justamente pegar essa criança e tentar corrompê-la, por inveja que seja. Então, o Melkor, ele é a fonte de todo o mal na Terra-média, oponente da criação. Certo? Por que ele é a fonte de todo o mal? Porque ele quer corromper todas as coisas. Certo? Por inveja, não é? E o que acontece em relação a Satanás? Exatamente isso. Não há nenhum prazer, não há um prazer maior para Satanás do que corromper aquilo que Deus criou como bom. E não somente o ser humano, mas toda a natureza. Porém, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, o prazer, ele é maior. Você entende? O prazer, ele é infinitamente maior quando você corrompe a obra daquele Criador. Você imagina que nós temos um grande artista, um criador de quadros, que ele faz uma série de quadros, todos são bons, mas tem um que ele é a obra magna dele. E você chega lá, esse pessoal revolucionário vai lá e picha. Como esse cara deve se sentir? Pô, você poderia ter pichado os meus outros quadros. Eu ficaria triste. Mas esse daqui? Justo esse? É lógico que a indignação vai ser maior. Então, a ideia, no geral, nessa briga entre o bem e o mal, não é que Satanás ou o Melkor irão vencer. Eles sabem que não vão vencer. Isso é um fato óbvio. Porque está escrito também na própria Bíblia. Os demônios creem em Deus e eles tremem, sabendo. Mas eles podem corromper o melhor da criação divina, que somos nós, por incrível que pareça. Você, eu aqui feio, às vezes burro, às vezes com cheio de problema, pois é, nós somos a obra-prima, né? A obra-prima da criação, quem diria? Você também que não se acha nada, que é uma porcaria. Mas meu filho. Por incrível que pareça, né? Ninguém na Terra nos tem em conta, mas parece que Deus gosta da gente, em alguma medida. E isso é o amor, certo? Então, vamos continuar aqui para o próximo slide. Então, isso aqui eu já falei, mas volto a repetir. A música da criação, como que isso é equivalente ao paralelo em Gênesis, né? Então, a música, ela é um som, certo? E é a partir desse som, em Silmarillion, que o universo material ele é criado. Na Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Veja, também é um som, não é? Como será que Deus falou isso? Nós não sabemos. Será que foi em forma de poesia? Não dá para saber, certo? Não dá para a gente averiguar
cientificamente, pelo menos por enquanto, como que seria isso, não é? E a discórdia de Melkor vem pelo som, ele querendo mudar a música. E a discórdia de Satanás, como é que Satanás faz para corromper a criação de Deus, os homens e as mulheres? Ele também utiliza a voz. Da mesma maneira que Deus utiliza a voz para criar o mundo, Satanás utiliza sua voz, fala com Eva, não é? Para nos corromper. Você veja como isso é poderoso. Olhem as semelhanças, pessoal. Deus utiliza a voz para criar. Satanás utiliza a voz para corromper. Ele não pode criar, né? Então ele tem que fazer o quê? A corrupção, certo? Então, só a gente voltando aqui uns poucos de alguns conceitos, certo? Arda, a Terra, o mundo físico onde rola a história da Terra-média. Valinor, a Terra dos Valar, lá dentro, né? E o vazio, espaço além de Arda, para onde Melkor é banido após a sua derrota, tá? Tudo isso está onde nós estamos lendo, conforme o guia que eu passei para vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui. Nós já falamos um pouco sobre a criação, a queda e a esperança. Então eu quero focar um pouco nessa parte da esperança. Por quê? Em Gênesis, a gente percebe o seguinte: Deus cria todas as coisas, certo? Satanás vem e corrompe a criação humana. Ou melhor, a criação de Deus, que são os humanos. Só que, naquele mesmo momento, Deus nos dá a esperança, que fala ali claramente, certo? Então, em Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, né, Deus nos dá uma esperança, falando, olha, ela, a descendência dessa mulher, vai ferir a sua cabeça no futuro. Correto? Esta é a esperança, que é, evidentemente, realizada no Novo Testamento, com Jesus Cristo, e por aí vai. E no Senhor dos Anéis, ou melhor, em Silmarillion, a Eru fala para Melkor: e tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na invenção das coisas ainda mais fantásticas, que ele próprio nunca imaginou. Então os Ainur sentiram medo e ainda não compreenderam as palavras que lhe eram dirigidas. E Melkor foi dominado pela vergonha, da qual brotou uma raiva secreta. Então você veja, cara, não adianta, Melkor. Você pode querer corromper todas as coisas, mas no final você irá servir para a minha vontade. Este é o ponto principal aqui dessa questão. Então, ele achando que ele era autossuficiente, ele fez uma rebelião, levou alguma parte daquelas criaturas celestiais, certo? Conforme também está lá na Bíblia. Satanás leva junto com ele uma parte dos anjos, não é? A corrupção e também, logo, o engano e a manipulação. E você veja que o engano e manipulação é a arma mais poderosa desde o princípio dos tempos. Enquanto, quando Deus ele fala, ele cria a própria realidade, Melkor ele tem que enganar. Ou melhor, eu estou confundindo as coisas, tá, pessoal? Enquanto Deus, quando ele fala, ele cria a própria realidade na Bíblia, e a serpente vem e tem que enganar as pessoas, assim também é o mesmo paralelo na Terra-média. Então, é exatamente por isso que Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Perfeito? Vamos lá, então.
As características nós já falamos um pouco: orgulho, inveja e destruição. Eu acho que não há mais nada para acrescentar. Eu coloquei esse slide aqui, mas eu falei tudo ali no começo. Já fiz Estava inspirado, né, pessoal? Ali logo no começo. Então, pessoal, gosto muito dessa parte da obra do Silmarillion, porque ele nos explica de outra forma, não sei se foi a intenção dele ou não, a origem do mal e a função do mal, certo? Em que, de fato, se conecta, em alguma medida, é um espelho daquilo que o cristianismo já dizia sobre isso e para todas as pessoas entenderem. Certo, meus amigos? Então, antes da gente finalizar aqui, ah, nós estamos colocando artigos lá no nosso site, tá? Nós temos série de artigos agora, lá na olivertalk.com. Já tivemos artigos sobre Jordan Peterson, agora a gente está lançando sobre o Olavo de Carvalho, sobre Roger Scruton também, tá? Lembrando também, conheça o Oliver Talk, link também está na descrição, só clica, conhece, veja a nossa lista de livros, entenda a nossa formação, eu tenho absoluta certeza que você irá ficar maravilhado, certo? Então, meus amigos, voltamos no próximo vídeo. Valeu!